Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Elizabeth Martioli, diretora de RH da AkzoNobel da América Latina. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócio no Brasil e no mundo. Muito bem-vindo, Elizabeth. Obrigada pelo convite. Elizabeth, conta pra gente o que faz e que tamanho tem a AkzoNobel na América Latina e no mundo, por favor. A AkzoNobel é uma companhia de origem holandesa. Nós temos presença em 150 países do mundo. Nossa, Temos quase todos. Quase todos. 3/4. 35 mil pessoas, 35 mil colaboradores Sim, no mundo. no mundo. Quando a gente faz esse recorte para a América Latina, nós somos 5 mil empregados, com presença comercial em 16 países e com operações de produção em 10 países. Então, é uma operação bastante grande. Nós produzimos e comercializamos tintas decorativas, tintas automotivas, tintas de proteção para embarcações, tintas em pó, tintas para superfícies, para infraestrutura. Então, para qualquer tipo de solução, pensando em pintura ou revestimento, a gente tem uma solução para poder oferecer para o mercado. E as nossas marcas são, algumas das marcas são bem conhecidas. Nós somos detentores da marca Coral, da Mactra, da Interpon, da International, da Seekins, da Wanda e de outras marcas aí no mercado. Sensacional, gigantesca. Então, Elizabeth, me conta como é lidar com RH em diferentes países. Você precisa lidar com RH em 16 países, né? Sem dúvida. Há diferenças culturais importantes? Absolutas. São mundos mesmo na América Latina. Muito distintos. Isso é interessante até, porque quando a gente conversa com os europeus, é muito comum que os europeus olhem para a América Latina como sendo um grande bloco, né? Um bloco único. Sim. Mas para nós que estamos aqui, que a gente interage com todos esses países, a gente sabe que são mundos completamente distintos. A maneira de fazer negócio, de se relacionar com o mercado, com as pessoas, a relação de trabalho no Brasil é uma, na Argentina é outra, na Colômbia é outra, no México é outra. Eu tive a oportunidade de ser expatriada durante uma parte da minha carreira, morei, trabalhei no México, são universos completamente diferentes. Como? Dá uns exemplos para mim. Você consegue? Claro, vou comparar uma experiência mais recente Brasil e México. Lamentavelmente, por todas as questões conjunturais que a gente tem no Brasil, a gente ainda tem, né, eu acho que isso tem mudado, felizmente, mas a gente ainda tem uma relação de trabalho onde as companhias elas são dominantes para a maior parte das posições, né? Que eu quero dizer com isso? As companhias ainda são detentoras de uma boa parte das decisões de carreira, porque a gente acaba tendo mais gente do que postos de trabalho. Não estou aí fazendo um recorte das superposições que lidam com tecnologia, eu estou falando de uma população mais geral. Se a gente olha para o mercado mexicano, o México tem um gap. Quando eu deixei o país, que já tem 6 meses, o México tinha um gap de mais de 15 mil pessoas só no norte do México, e eu não estou falando de executivos, de posições de tecnologia, eu estou falando de posições de piso, estou falando de operadores de produção. Falta de gente. Absoluta falta de gente. E aí? E aí que você tem que ser muito criativo e criar milhões de programas, né? Você recruta de uma maneira diferente, você reconhece, remunera de uma maneira completamente diferente do que a gente faz no Brasil ou do que a gente faz na Argentina. Então, muda muito, né? Isso muda a relação de poder mesmo. Totalmente, totalmente. Eu me lembro que uma das coisas que mais me surpreenderam quando eu cheguei no México, e eu estava, enfim, percorrendo a região para poder conhecer um pouco das operações, e os times me apresentavam muitos programas de retenção e bônus de retenção para operários, que não é tão comum, né, ou tão frequente quando a gente olha para o mercado brasileiro ou mesmo para esses países mais do sul da América Latina. Mas isso é por uma questão de etária, sim? Não, por uma questão de competitividade. De competitividade né? Você precisa mesmo. criar mecanismos, porque senão você não atrai. Sim. Né? Eu tinha um indicador que eu acompanhava nesse período que eu trabalhei no México, que era qual que era o número de empresas que estavam comunicando investimentos no país e qual que era o número estimado de postos de trabalho que seriam gerados a partir do momento que elas se instalassem. Para exatamente a gente conseguir ter alguma mensuração
do quanto a vinda dessas novas organizações iam trazer pressão para o tema de recrutamento. Sobre os funcionários. Sei, que interessante. Que uma diferença. Como se explica essa diferença? Você tem ideia? Sim, no México, cada país, obviamente, vai ter uma razão, né? E Sim. vai estar vivendo um momento econômico. O México ele foi muito beneficiado por vários fatores, né? Existe um acordo de cooperação entre México e Estados Unidos, tem uma série de indústrias, né? Tem uma série de empresas que produzem em território mexicano, mas que são produtos 100% dedicados ao mercado americano. Né? A própria pandemia também favoreceu bastante o México e favoreceu outros países também, mas acho que o México ele surfou mais essa onda, porque as organizações entenderam que não poderiam basear grande parte da sua capacidade produtiva na China, né? Não daria para a gente ficar dependendo de um ou talvez dois países, então as organizações a cadeia de suprimentos era frágil, precisava ficar mais próximo. Né? Distribuíram mais essa produção em outros países e o México foi favorecido. Quando a gente compara o México, isso está mudando também, tem uma série de reformas trabalhistas aí que estão na agenda da Colômbia, do México e de outros países, mas ainda hoje, quando a gente compara o custo de mão de obra do México, mesmo com o Brasil, com os Estados Unidos, não dá nem para... A gente nem começa essa conversa. Que é muito mais alto. Ainda são países mais baratos para produzir. Então, esses são alguns dos muitos fatores que a gente poderia citar aqui para poder explicar por que tem essa explosão de emprego, né, de postos de trabalho no México. Sim. E quais são os principais desafios no Brasil? O meu principal desafio hoje na AkzoNobel é garantir a integração, né? Não é um desafio para o Brasil, mas é um desafio para a organização na região. É garantir a integração de um grupo colombiano que foi adquirido em 2022, então a gente está aí caminhando para o 3º ano dessa aquisição. A Akzo comprou um grupo chamado Orbis, que é um grupo de capital colombiano, mas que já tinha se internacionalizado. E a gente está na parte final. Sim, faz tinta. Que foi o que nos garantiu uma maior presença nos países andinos e na América Central. Né? Até esse momento da aquisição, a Akzo estava muito concentrada no Cone Sul, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, e essa aquisição nos deu, ela dobrou a organização de tamanho na região, tanto em faturamento quanto em número de pessoas. E aí, né, eu falo que esse é um desafio para a região, mas esse é um desafio para o Brasil também, porque muda a vida e muda a dinâmica de trabalho não só desse grupo que foi adquirido, mas muda a dinâmica de trabalho dos próprios brasileiros, porque o nosso escritório central para a América Latina, ele está baseado em São Paulo, logo, grande parte, né, muda muito a complexidade de grande parte das posições que estão sentadas em São Paulo, porque hoje essas áreas de apoio, essas áreas funcionais que estão baseadas em São Paulo precisam operar de um outro jeito, né? Porque agora eles não estão mais baseados em Cone Sul, nós somos América Latina. Então muda tudo, muda bastante coisa. Muda tudo. E como é que você se vira bem com o espanhol? Eu me viro bem com o espanhol, eu tive a oportunidade de morar um tempo no México, então melhorei muito meu portunhol ao longo do período que eu morei lá, mas brincadeiras à parte, tive chance de estudar, de aprender, e agora estou aprendendo, na verdade, as diferenças, né? Porque eu interajo muito, grande parte do nosso time está na Colômbia. E aí a gente fica brincando muito uns com os outros em relação às diferenças do espanhol colombiano para o mexicano, para o argentino. Me ensinam uma porção de coisas que a gente não vai poder compartilhar aqui, mas que engrandecem o meu vocabulário. Engrandece é bom. Muito bom. Quais as áreas que vocês funcionam? Conta as diferentes áreas de tintas, segmentos. De segmentos, por favor. Tintas decorativas, que é o que as pessoas comumente mais conhecem, são tintas de parede. São as tintas que a gente utiliza para poder fazer pintura de superfície. Né? E essa é a grande unidade de negócios que a gente tem, quando a gente compara a representatividade de tintas decorativas com as outras unidades de negócio, tintas decorativas responde por uma grande parte do faturamento que a gente tem na região. Né? Depois a gente tem uma divisão de tintas automotivas, e aqui na região a gente trabalha na repintura e não no mercado de OEM. Isso significa... Que é OEM? Desculpa, eu não sei. OEM são vendas de tintas para montadoras. Então a gente não entra quando o carro está sendo fabricado, a gente entra
nesse mercado secundário, que é, por exemplo, você tem uma avaria no seu carro, aciona a seguradora ou procura uma empresa de repintura, né? E a gente fornece tintas para esse segmento também. Sim. Depois do automotivo, a gente tem tintas em pó, que tem uma série de aplicações. Uma que eu me lembro mais de bate-pronto são rodas automotivas, né? Aquele prateado que a gente vê nas rodas automotivas. Aquela pintura é uma pintura a pó. Sim. Né? E a gente produz esse produto no Brasil e na Colômbia, aqui na região, e tem outras plantas no mundo também. Depois a gente tem tintas para infraestrutura, superfícies, uma plataforma de petróleo, por exemplo. Né? Ela precisa de uma tinta especial. de alto desempenho, exatamente. Sim. Justamente porque ela está exposta a outros fatores, né? Outros agentes. É muito diferente o nível de exposição que você tem numa plataforma de petróleo, num silo, do que a gente tem na sala de casa, né? Na sala de um apartamento. Tá? Essa divisão, inclusive, só uma curiosidade, né? Essa divisão ela tá fornecendo nesse momento as tintas que estão pintando os arcos do MASP. Então, a gente, semana que vem a gente vai estar lá até para poder celebrar um pouco disso, mas o novo vermelho... O novo vermelho, sim. Isso deve ter sido escolhido a dedo. Sim, assim. esse vermelho MASP é um vermelho... MASP é um vermelho particular? AkzoNobel. AkzoNobel? Que legal, parabéns. Foi criado especialmente para esse projeto. Especialmente por MASP? Sim. Eu sou muito fã do MASP. Eu também. É muito legal. Estaremos lá. E tem uma última, Quando será isso? Se tem data? Vai ter uma cerimônia? Vai. A gente já tem comunicado amplamente esse projeto nas nossas redes, porque realmente a gente tem muito orgulho de poder estar participando, mas vão ter outras ações de ativação da marca e de comunicação que estão por vir. E tem uma última divisão, que eu não posso esquecer de reconhecer o trabalho dos colegas também, que são tintas para embarcações. Então, iates, navios, e tanto para a parte que fica submersa, quanto para a parte que fica fora da água. Na área de sustentabilidade, você pode falar disso para mim? Posso. Quais são os desafios da AkzoNobel? Antes de falar dos desafios, deixa eu só contextualizar, porque eu acho que tem alguns números que são bem legais de compartilhar. A Akzo é reconhecida como uma companhia de inovação. Se chama de Akzo. AkzoNobel. Mas entre vocês é Akzo. A gente fala AkzoNobel na maior parte do tempo. Bom, de vez em quando sai eu tenho um Akzo, mas a gente normalmente fala AkzoNobel. A AkzoNobel tem investido só nos últimos 5 anos, para a gente conseguir pontuar alguma ordem de grandeza, né? Nós investimos mais de 1,25 bilhões de euros na parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem mais de 3 mil colaboradores no mundo dedicados. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é muita gente, mas, de novo, isso é parte do nosso DNA. Né? É uma crença e um valor, um princípio para a organização, por isso que a gente bota tanto dinheiro e tanta gente trabalhando nisso. São 3 mil pessoas no mundo, 50 pessoas só no Brasil. Pesquisando e desenvolvendo. O que você está pesquisando no Brasil? Um produto que eu acho que é bacana de comentar para o mercado brasileiro. Né? A gente teve um lançamento recente, que é um verniz pós-pintura que repele o Aedes aegypti, por exemplo. Ô, louco! Então, louco! Isso é parte de inovação. Outra inovação... Onde eu faço isso? Na parede. Na parede? Sim. E aí eu não pego dengue? Depois de pintar. Você repele o mosquito. Eu repelo o mosquito. Você repele o mosquito. Se não tiver mosquito... não tem contaminação, não tem picada. Sei. Olha que interessante. É bem interessante. Sei. E é um produto novo, né, desenvolvido aqui, desenvolvido no Brasil. E outros trabalhos que são feitos por P&D, né, todo o desenvolvimento, o portfólio todo de tintas decorativas hoje, ele já é 100% base água. Então, 100%? 100% base água. Você não usa mais petróleo? Solvente, não. Não? Não. Nem nos navios? Tinta decorativa, Tinta decorativa, tá. E tem uma jornada para outros produtos. Né? Mas é um time que tem feito inovações muito relevantes para esse mercado. Que legal. Elizabeth, você foi chamada sob o título de liderança feminina. Sim. Você pode falar sobre a questão de gênero na AkzoNobel, no setor em geral, por favor? Posso, sim. A gente tem já compromissos formais, né, globais.
A AkzoNobel criou uma cadeira dedicada ao tema de diversidade, é uma cadeira que foi criada há pouco tempo, então nós temos uma rede global de diversidade sentada em Amsterdã, definindo quais são as diretrizes, os objetivos para esse tema. Só que a operação brasileira, né, e aí eu acho que é bacana até ter esse espaço para reconhecer os colegas que já estão fazendo esse trabalho há algum tempo, a operação brasileira, mesmo antes de ter uma definição global a respeito, eles já tinham várias iniciativas acontecendo aqui. Então, a gente tem alguns comitês que trabalham temáticas distintas. A gente tem uma temática de gênero, uma temática LGBT, uma temática racial. E foi muito interessante porque eles já tinham conquistas bastante relevantes. Uhum. Quando a gente cria essa posição global e começa a definir os compromissos globais, o desafio aqui para o Brasil, especialmente, que já está mais maduro, ele acaba sendo um pouco mais... eu acho que nunca é fácil, né? Fácil não deve ser uma palavra que a gente pode usar quando a gente lida com o tema da diversidade e inclusão, mas eu acho que ele passou por uma transição mais suave, né? Porque esses grupos já estavam trabalhando. Não era total novidade. Não era total novidade. A gente tem um target global de alcançar 30% de mulheres em posições de diretoria. Uhum. Esse é um desafio grande, porque, obviamente, quanto mais a gente estratifica essa estrutura hierárquica, que são poucas as posições de diretoria, né? Logo, garantir a representatividade é um desafio importante. Nós ainda estamos nessa jornada. Quando a gente olha para o recorte puramente de diretores, a gente tem 12,5%, né, na nossa região, mas quando eu somo gerentes nesse número, eu já vou para uma condição bem mais feliz, porque a gente já chega a 30%, 32%, o nosso número oscila um pouquinho entre os 30% e os 32%. Né? Uhum. E essa é uma parte da jornada, porque obviamente, né, quando a gente fala de garantir representatividade de mulheres em comitês de direção, não é só também, mas não é só recrutar diretoras, mas também preparar uma base que nos permita, na linha do tempo, ter, né, pessoas que estão sendo preparadas para poder alçar para posições de diretoria. Então, a gente já tem uma base de 30%. Tem outros projetos, outras ações, porque para garantir a representatividade em todos os públicos, então nós concluímos agora, bem recentemente, um projeto de reorganização das fábricas, foi feito um investimento para poder adequar as fábricas, para ter lactário, para garantir que a gente tenha, né, vestiários em número suficiente. Então, são alguns dos passos que a gente vai dando em termos de infraestrutura. Em relação à gestão, a gente já tem, por exemplo, né, o indicador de diversidade de gênero como parte dos indicadores que impactam bônus dos executivos seniors da organização. Né? A gente tem ações muito intencionais de recrutamento e seleção, não só para gênero, mas para outros públicos diversos também. O nosso processo de plano de sucessão e de calibração, ele contempla também essa discussão, né, para a gente não cair num lugar comum de... Vou te dar um exemplo de algo que eu já ouvi no começo da minha carreira, né? A gente não vai indicar tal pessoa para essa posição porque exige mobilidade e ela tem um filho pequeno. Sim. Né? E eu acho que a provocação que a gente tem que fazer pode ser até que essa mulher escolha não se mover pelo fato dela ter um filho pequeno. Mas a gente precisa entender se essa é uma decisão dela, se alguém perguntou, ou se existe um viés de quem está nessa mesa de discussão que acha que qualquer pessoa que tem um filho pequeno não tem mobilidade. Sim. Então, né, os nossos processos têm caminhado para ganhar um nível de maturidade onde as pessoas tenham realmente o protagonismo das suas carreiras e que a companhia seja uma ferramenta para viabilizar essas ambições de carreira, independente de gênero, de idade, de origem, né? É assim que a gente tem trabalhado. Outros ODS, vocês trabalham? Você disse que tem, entre os gestores, tem metas atreladas a bônus e tudo. Tem outras metas nessa área de ODS? Sim, não metas para fins de bônus, né? Mas a nossa diretoria de sustentabilidade tem alguns projetos que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Aí já não são mais colaboradoras, a gente está falando, né, de público externo, mas a gente tem, já pelo 3º ano, a Akzo leva a cabo um projeto chamado Mulheres na Cor, onde o objetivo é selecionar mulheres em situação de vulnerabilidade social
para prepará-las, capacitá-las, para que elas ingressem como profissionais de pintura. Então, esse projeto começou o primeiro ano em pinturas automotivas, preparando as mulheres para trabalharem em repintura automotiva. Sim. Foi, inclusive, o meu primeiro contato com a Axo. Eu estava numa outra organização e foi uma parceria entre essas duas companhias, né, para viabilizar esse projeto. E hoje a gente faz em tintas decorativas. Então, essas mulheres, elas são treinadas, são capacitadas, e uma vez que elas são formadas, né, entre aspas, elas ingressam num banco de dados para que pessoas que queiram contratar esses serviços tenham esse pool de pintoras com o selo da Akzo Nobel, para que eles possam contratar. Vocês garantem. E a gente vai gerando, né, renda e emprego para mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade. O nome desse podcast é Encontros com o Futuro. O que você prevê no futuro da Akzo Nobel? Eu prevejo uma companhia com ainda mais abrangência geográfica, trabalhando um pool de soluções completas para revestimento e pintura de qualquer superfície. Eu prevejo pessoas mais preparadas, né? Eu prevejo essa integração mais consolidada, que é o nosso grande objetivo. E uma companhia que gere um impacto ainda mais forte também no social, né? Porque, de novo, a gente olha para a sustentabilidade como um drive de negócio realmente, né? Não só como uma oportunidade em produto, mas como uma oportunidade para a gente conseguir transformar as comunidades com as quais a gente se relaciona. Elizabeth, muito obrigado, foi fascinante e espero que você volte no ano que vem para nos atualizar. Tá? Eu que muito agradeço. obrigado. Prazer falar contigo.